Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é quarta, 6 de julho de 2022. Mais uma vez essa semana estamos juntos para compartilharmos mais uma porção da palavra de Deus para as nossas vidas. E logo depois desse compartilhar, eu sugiro aos irmãos que estejam orando, refletindo e buscando a vontade de Deus para as suas vidas. Vamos orar antes da reflexão bíblica. Pai, obrigado por esse bonito dia que o Senhor está nos dando. Obrigado pelos cuidados do Senhor para conosco. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que podemos compartilhar nesse instante. Esteja nos abençoando, Pai. Esteja abençoando as nossas famílias. Esteja abençoando a nossa igreja. Esteja abençoando o nosso país. Fica conosco, Pai. Perdoa-nos os nossos pecados. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de conversar um pouco com vocês neste momento sobre o assunto Paulo, um servo abençoado e exemplar. Para tanto, gostaria de ler 3 versículos da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos de 7 a 9, que diz o seguinte: do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada a graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus que criou. Muito bem, irmãos. Gostaria de refletir aqui como Paulo via o privilégio que ele tinha de ser servo de Deus, como ele podia ver Deus agindo na sua vida, e como ele agia como servo, como ele se via como servo do Senhor. Então, eu gostaria de destacar aqui, que está muito claro no texto, Paulo, primeiramente, antes dele se converter, ele era um homem, assim, embora pensando que estava fazendo a vontade de Deus, ele era uma criatura humana horrível. Ele era um homem violento, ele era um homem disposto a acabar com vidas por causa do seu Deus, entre aspas, bem forte. E, de repente, o evangelho bendito de Jesus Cristo entra na sua vida. E o coração desse homem se derrete. Esse homem se torna uma criatura humana realmente, no sentido da palavra. Ele se torna um filho de Deus, obediente, abençoado, manso, disposto a obedecer a Deus, disposto a servir a igreja de Cristo. Então eu quero destacar algumas coisas aqui que demonstram claramente o seu exemplo e a bênção de Deus sobre a sua vida. Como ele se via? Ele era um homem humilde. Falta muito isto entre nós, humildade. Ele se considerava o menor de todos. Ele diz assim no versículo 8, a mim o mínimo de todos os santos. E não era falsa modéstia. Ele se considerava o menor dos crentes. E ele viveu declarando isto, porque ele, de certa forma, ele se culpava muito porque ele perseguiu a igreja de Cristo. E ele pôde entender a importância da igreja de Cristo na sua vida depois de convertido. Ele falou, meu Deus, como é que eu persegui uma entidade que o Senhor criou? Como é que eu pude ter coragem de perseguir a tua igreja? Então ele diz assim, eu sou o menor de todos os santos. Nós devemos refletir. Qual que é o nosso conceito sobre nós mesmos como crentes? Houve um livro, uma época muito famoso, intitulado, eu devo ter esse livro, Super Crentes. Eu não sou um super crente, não. Eu sou um crente muito fraco. E Paulo dizia, eu sou o menor. Como é que você se vê como servo de Deus, como crente? Uma segunda situação dele
comportamental, seu caráter. Ele sabia que, uma vez convertido, ele era um santo, no sentido de ser separado. Ele disse: eu sou um separado entre os separados, ou seja, eu sou um santo entre os santos, porque ele diz assim, o mínimo de todos os santos. Então, ele era um santo entre os santos. Nós somos santos no sentido de sermos separados e estamos no meio dos santos, que são todos aqueles que foram separados para Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Uma outra situação aqui, ele entendia que era um privilégio, ele era um privilegiado pela graça de Deus. Privilegiado pela graça de Deus. A graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, um dia veio à sua vida um homem tão cruel e o alcançou. Que maravilha, irmãos. A gente pensar quem nós éramos, nós pensarmos quem nós éramos. E a graça de Deus veio, o perdão de Deus veio por meio de Cristo e nos alcançou. Está lá no versículo 7. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus. Só pela graça de Deus. Uma outra situação aqui. Sua missão. Ele sabia qual era a sua missão. Está no texto também. A sua missão era pregar o evangelho. Missão precípua. Ele sabia que ele foi chamado especificamente para pregar o evangelho. E ele mesmo disse que não queria saber de outra coisa senão pregar Jesus Cristo e este crucificado. Eu fico me perguntando qual a minha missão, qual a missão principal que Deus deu para mim. É interessante que nós perguntemos qual a missão principal que Deus deu para nós. Ele disse, a minha missão é pregar o evangelho. Também está aí no versículo 8. Uma outra coisa que diz assim, foi-me dado o privilégio de pregar o evangelho e o conteúdo do evangelho. Ele chama o conteúdo do evangelho de insondáveis riquezas de Cristo. Não há como o ser humano entender todas as riquezas de Cristo, tudo aquilo que ele tem preparado para o ser humano, para os seus servos, para os seus santos, para os seus separados. Paulo chama o evangelho de insondáveis riquezas de Cristo. Uma outra coisa sobre ele, sobre ele ser um homem abençoado e exemplar. Ele sabia que o seu campo de ação para a pregação do evangelho era entre as nações. E ele visitou o mundo da época, pregando o bendito evangelho de Cristo. Gostaria de encerrar dizendo a você que deveríamos olhar um pouco para o exemplo de servo que foi Paulo e ver que realmente ele foi abençoado e ele foi um servo exemplar. Que nós, irmãos, possamos também, como servos de Cristo, conscientes, buscarmos viver uma vida exemplar no nosso objetivo de seguir a Cristo. Que sejamos exemplar, que nos consideremos o menor de todos, que nos consideremos um separado entre os separados, que entendamos que fomos alcançados por uma graça de Deus que foi concedida por meio de Cristo, que entendamos que nossa missão é pregar o evangelho, pregar as insondáveis riquezas de Cristo, e que possamos entender que toda a humanidade, todas as nações precisam conhecer o Senhor Jesus. Peçamos ao Senhor que nos ajude a crescer, que nos ajude a buscar a sua graça a cada dia. Que o Senhor nos abençoe. Amém.